Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E eu peço também que eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize a dar início a mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna. É psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a lição, então, hoje é a lição de número 17, que tem como título Na Exaltação do Reino Divino. Então, vamos ver o que a lição nos ensina. Na exaltação do Reino Divino. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Jesus, isso está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8. E continua assim: Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulos do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostre entendido nas divinas Escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreverem páginas brilhantes, não apenas porque possua dons espirituais, não somente porque demonstre alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo fruto de paz e aperfeiçoando, né, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim, também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação de amor, redenção e bondade é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o reino, ou melhor, cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. É interessante essa lição, né? Então, ela fala na exaltação do reino divino. Como que nós vamos entender essa exaltação? Como chegar ao reino divino, né? Aí, João, no seu evangelho, ele falou que nisto a gente tem que glorificar o Pai, né? Em que deis muito fruto e assim a gente vai ser um dos seus discípulos. Então, quer dizer que nós, né, se a gente compreender os evangelhos do nosso Mestre Jesus, entender direitinho, né, e colocá-lo em prática, sim, ele vai dar muitos frutos, né? E aí vão fazer com que nós nos tornamos discípulos de Jesus, né? Então, a gente tem que glorificar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, né? E não apenas mostrando que a gente entendeu as escrituras, que a gente sabe falar sobre isso,
né, sobre as revelações, né, que a doutrina veio nos esclarecer, né, que a gente não apenas guarde o que a gente recebeu dos nossos antepassados de ensinamento, de entendimento, né, não apenas por tudo isso, mas que a gente conseguiu entender com a fé raciocinada que a gente tem que sim saber dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Porque a palavra do Evangelho, né, de acordo com a doutrina espírita, ela é esclarecedora, ela é consoladora e ela faz com que a gente enxergue no outro um irmão em Cristo e a gente também é responsável por ele. A gente também quer auxiliá-lo para que ele também possa entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque quando a gente diz que nós somos seguidores de Jesus, que nós vamos, né, trilhar nos passos deles, isso subentende que a gente vai ajudar, amparar, consolar, instruir, né, para que a pessoa se edifique, né, e servir sempre, porque assim como Jesus nos demonstrou naquela passagem da Bíblia do lava-pés, não é? Que mesmo eles como mestre, né, de todos nós, ele pode sim auxiliar e servir sempre, ela lavando os pés dos mais humildes, né? Então nós também podemos fazer isso, porque não basta a gente só fazer predições lindas, maravilhosas, se a gente não ajudar, não amparar, não ser solidário, né? Não ter a empatia com os nossos irmãos, né? Então, a gente tem que entender, fazer com que essa extensão do bem, ela realmente ela seja na íntegra, né? Porque não adianta nada você fazer palestras memoráveis, com palavras sofisticadas, né? Não adianta você entender de todos os ensinamentos do Cristo, de toda a saga de Cristo, se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, de auxiliar, de amparar, não é? Porque quando a gente entende isso, que nós precisamos ter a fé raciocinada, né? Que a gente acredita porque nós entendemos, e que nós todos somos irmãos em Cristo, que nós todos somos responsáveis uns pelos outros, que a nossa missão aqui na Terra, sim, é evoluir. Evoluir no nosso crescimento espiritual, mas, como a própria doutrina nos ensina, que a gente, né, vai evoluir e o trabalho aqui ele é coletivo, mas a evolução é individual. E a gente, quando a gente faz para o outro, a gente, na verdade, está fazendo para nós mesmos, para que a gente possa evoluir com qualidade, né? Tendo o amor como base. E essa lição, ela veio aqui explicar isso daí, que não adianta a gente glorificar a Deus, né, saber apregoar, né, guardar as tradições dos anos passados, né, sustentar ali a gente todo dia ali no culto externo, né, que nas igrejas, nos centros, né, e ter apenas aquele reconforto ali de mensageiros de vida superior, se a gente não sabe amparar, consolar, instruir. Então, quando a gente diz que é seguidor de Jesus, não é não só porque a gente entendeu suas lições, mas é que a gente está colocando em prática, não é? Porque essa é a parte mais difícil, colocar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus em prática, né? Esse dom que você recebeu de dons espirituais, que você realmente entenda que não é para te favorecer, é para você aliviar as dores daqueles que sofrem, para auxiliar aquele que sofre. Porque, como Jesus disse, faça o bem, né, sem olhar a quem, né, e faça o melhor que você puder, porque você fazendo para o próximo, o bem volta para você, porque também a doutrina nos esclarece que tudo que a gente fizer para o outro vai voltar em dobro para nós. Então não adianta a gente entender os ensinamentos de Jesus, saber, né, quais são e não colocar em prática. E aqui, para que a gente possa, né, exaltar, como fala aqui, o reino divino, a gente tem que colocar em prática, entendendo que todos nós somos aprendizes. Nós estamos aqui no planeta Terra, de prova e expiação,
para que a gente possa melhorar, evoluir com qualidade, tendo o amor como a base, né? E se a gente entender que a gente precisa, né, quando a gente diz que a gente é seguidor de Jesus, que a gente segue os seus passos, isso significa ajudar, amparar, consolar, né, instruir, porque é o lema da doutrina espírita, né? Espíritas, amai-vos uns aos outros é o primeiro, e o segundo é instruí-vos, né? Porque todo tempo é tempo de você, né, se instruir, né, em prol da sua própria evolução. Porque a gente sabe que a doutrina deixa bem claro, o trabalho ele é coletivo, mas a evolução é individual. E aqui a lição também foi clara. Se a gente quer, né, edificar o reino de Deus, a gente tem que auxiliar os nossos irmãos, não é? E somente assim a gente vai crescer rumo à verdadeira vida que é no plano espiritual, na construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Entendemos isso, senti-lo no nosso coração, que ele nos dá força, coragem, para que a gente possa seguir em frente. Então, é isso que eu entendi dessa lição. Então, vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas, que com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos asilos, das creches, das escolas, das instituições, dos abrigos, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de preces e tratamento para os encarnados. E eu peço em especial para a minha listinha, né? E peço para Plínio Alves da Silva, Rita de Cássia Batista, Rodrigo do Nascimento Silva, Sandra Aparecida Batista de Freita, Volney Barbosa de Paula, Simone Porto, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, e para todos que estão na minha listinha, para que cada um tenha força, fé e coragem, que possa continuar, né, auxiliando no seu próprio tratamento com pensamentos positivos, fazendo tudo que for necessário. E assim a gente pede também para o nosso caderno dos desencarnados, não é? Vamos pedindo para que a espiritualidade amiga e benfeitora
Receba a todos que estão com o nome no nosso caderninho de desencarnado. E essa semana também vamos pedir para o nosso comunicador Silvio Santos, que nos deixou, em gratidão também, para que a espiritualidade amiga e benfeitora receba a todos com muito amor, com muito carinho, para que eles possam ter um despertar sereno e tranquilo e aceite essa nova situação para continuar a evolução. Vamos também pedindo para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa, pedimos também para os dependentes químicos, pedimos também para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos que agora estamos recebendo, né, esses medicamentos físicos e espirituais que a gente está recebendo onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão participando para que encerre comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final de mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração, já deixando o convite para que todos possam estar conosco novamente na próxima quinta-feira para mais um plantão de oração. Então, já deixando, agradecendo a todos para que todos tenham um bom final de semana, não é? E que não esqueça de na próxima quinta-feira estarmos novamente todos juntos para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até quinta-feira. Graças a Deus.